Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. 7h mais 42 minutos, 7h42, estamos de volta na apresentação aí do seu Repórter Cultura e você já está vendo, estão conosco Osmar Campreguer e Júlio Redel, afinal hoje é quinta-feira, dia de Política com Pimenta. Muito bom dia, Júlio Redel. Bom dia Dair, Osmar, Aldori, né? A equipe da rádio e a nossa querida audiência aí nesta quinta-feira. Osmar Bento Campreguer, também seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Dair, bom dia, Júlio, bom dia, Aldori, e nossa audiência e quem está nos assistindo também. Muito bem, estamos ao vivo aí no nosso canal no YouTube, estamos ao vivo também na nossa página no Facebook e o pessoal acompanhando e aguardando ansiosamente sempre pelo Política com Pimenta para ver o que vai sair. Qual é o coelho que vai sair desse mato aí no dia de hoje? Vamos lá. Hoje temos temas importantes também para debater aqui, do que acontece na política nacional. E o primeiro tema que eu quero debater com vocês é o seguinte: ministros de Lula marcam presença em posse de novo presidente da bancada evangélica. 3 ministros do governo do presidente Lula marcaram presença nesta quarta-feira na posse do novo presidente da bancada evangélica, o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Os palacianos foram o Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, e o Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, e também o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. E aí, eu quero ouvir de vocês, começando pelo Júlio, então, o que pode estar representando essa aproximação do governo, aí, através dos seus ministros, enviando representantes para a posse desse representante, né, da bancada, o presidente da bancada evangélica. Lembrando que a bancada evangélica sempre teve aí, entre aspas, né, uma conexão, uma ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, né, o governo, quando assumiu lá em janeiro, vamos dizer assim, ele imaginou que seria um pouco mais fácil, né, que não seria tão difícil essa tal da governabilidade comparado com os próprios mandatos anteriores. Claro que aí ele conseguiu também uma ajudinha aí de alguns ministros do STF para ajudar com alguns opositores, né, e até com relação a algumas pautas, né, tem um alinhamento muito próximo aí com alguns ministros. E aí eu vou puxar um destaquezinho, inclusive, do que aconteceu ontem, né? Ontem, recentemente, num discurso aí do próprio Alexandre de Moraes, numa decisão ali, ele comentou sobre a questão das drogas, né? Que o porte, abre aspas aqui, ó, o porte e uso de maconha não traz dano à saúde pública nem ao poder judiciário. Realmente, talvez a gente percebe aí como é que é a bolha dos ministros, né? Os ministros não conhecem o nosso país, não conhecem a nossa realidade das grandes cidades principalmente. E aí o presidente do Senado, Pacheco, aí rebateu isso, né? O Pacheco colocou que o STF está invadindo competências do Congresso Nacional, que cabe aí ao STF simplesmente julgar com base na lei. E quem faz a lei? O Congresso, os deputados. Mas voltando aí à questão dessa visitinha de alguns palacianos, então, lá na posse dessa ala evangélica ali, é necessária, né? Essa aproximação, ela demonstra aí uma ação necessária do governo, buscando essa governabilidade, dentro dessa ala evangélica, dentro da bancada da bala também, dentro do agro, e algo que, se o governo quiser conduzir os seus trabalhos e quiser se manter nos próximos 3 anos e meio, é isso que ele vai ter que fazer. Só que ele não faz, né? Ele bate no agro, né? Ele edita um decreto restringindo grosseiramente a questão do porte e da utilização de armas. Então ele tem que começar a ir contra isso. Tem que ter uma flexibilização. Claro que com relação a isso existem também as pautas dos seus ministros, né? Dos seus ministros aí comunistas, né, bem declarados recentemente. Agora me chama a atenção por que ele não convidou, então, a Cida Gonçalves para participar dessa posse, né? Aquela uma que está colocando na pauta aí a legalização do aborto, né? Abre aspas aqui, ó, defendemos o direito ao aborto legal, diz a ministra. Então são algumas pautas assim que não seriam necessárias.
né, ainda seguindo a ministra, eles querem discutir a saúde pública da mulher, o acesso ao planejamento familiar, a saúde reprodutiva da mulher como um todo. Ou seja, vamos discutir então os valores, dona ministra, de todas as mulheres, né, a importância que a mulher tem dentro da sociedade. Vamos discutir, ministra, o emprego e a renda para essas mulheres, né? Vamos discutir aí as condições igualitárias, a educação, a profissionalização e a responsabilidade também por seus atos. Eu acho que é isso que tem que ser discutido. Então, assim, essa sinalização de aproximação do governo com relação a essa ala evangélica é muito pouco. Você colocar apenas um ministro ou 3 ministros lá para assistir, né, uma celebração ali, uma posse. O que precisa é ele demonstrar, através de atos concretos, que ele tem esse alinhamento com essas bancadas. Senão, não adianta. Senão, é apenas uma visita e tapinha nas costas. Osmar Campreguer, seu posicionamento sobre esse tema. Bom, aqui meu colega, ele invadiu, ele só não falou quase do tema, mas eu quero voltar ao tema o seguinte: eu li que o interesse do governo é sobre muitas pautas econômicas e outras pautas, exceto as pautas, vamos supor, religiosas, basilares, que seria algo que tem a ver com os costumes. Então, essas pautas não estariam alinhadas com essas bancadas religiosas ali. Eu, para mim, pessoalmente, acho que de religiosas bancadas não tem nada, é só um poder político que está exercido e as pessoas de alguma religião se concentraram para criar poder, mas de religião tem pouca coisa, porque esse deputado, inclusive, ele tem 7 mandatos como deputado, então de religião tem pouco ali, tem muito interesse. Outra coisa, o interesse não é só do governo. Ficar na oposição é tomar café preto sem açúcar. É ruim ficar na oposição para todo mundo, porque para a oposição não sobra nada. Então, como é interesse do governo, e também essas bancadas, boa parte dos seus membros são parte do Centrão, é do interesse do governo, sim, de ter essas bancadas votando a favor. E é do interesse das bancadas também estar com o governo, porque é melhor ser da situação do que ser da oposição. Com relação ao voto ontem do STF sobre a discriminação das drogas, eu não sei se está certo. Eu só sei que nós temos que adaptar a realidade ao que acontece no país. O uso de entorpecente, principalmente a cannabis, já está franqueada. Quem quiser usar, pode usar, que não vai sofrer punição, porque ela existe em qualquer ambiente, em muitos ambientes. Inclusive aqui em Timbó, no Parque Central, tempos atrás ela era utilizada lá, tanto é que a polícia deu um jeito de afastar. Mas então não adianta, enquanto houver consumidor, haverá fornecedor. Então isso vai ser uma coisa, uma briga, uma enxugar gelo, porque vai continuar sendo assim, porque as drogas vão sendo continuar utilizadas e não há STF, não há Congresso, não há polícia que consiga segurar isso. Eu acho que o Brasil deveria tratar desse assunto com uma maturidade maior, porque esse combate de 200 anos que dura foi guerra perdida. Então, a discriminação é mais um exemplo. Ora, se o sujeito pode usar 60 gramas, alguém vai vender para ele. É só isso. Voltando à bancada evangélica, então eu vejo isso como uma coisa positiva para o governo e bom para as bancadas também, que elas também têm interesse em se aproximar do governo. Muito bem, é isso mesmo, é tudo uma questão de poder, porque se a gente for analisar o governo mais alinhado com o socialismo, por exemplo, o socialismo a gente sabe que é totalmente contra o cristianismo, e se a bancada é evangélica, é uma bancada cristã. E, por outro lado, se a bancada é cristã, não poderia estar alinhada com um governo mais socialista. Então, na verdade, é tudo um jogo de poder. Vamos lá.
O próximo tema aqui é a reunião do Copom, que baixou a taxa básica de juros aqui na economia, depois de longas brigas aí com o Banco Central, com o presidente, colocaram ele pendurado em praça pública e 0,50. Tinha discussão se ia ser 0,25, se ia ser 0,50, e o Banco Central foi até menos conservador e baixou a taxa básica para 13,25, o que ainda é bastante alto, né? Mas vamos lá, parece que começa um movimento de baixa dos juros, né, Júlio? Isso, na verdade é um movimento que já era esperado, né? Apesar de ter sido uma votação bem apertada, né? Se eu não me engano aí foram 5 votos a corte de 0,5% e 4 votos a 0,25%. Então ganhou aí o 0,5%. Então nós temos ainda 3 reuniões ainda até o final do ano, né, que acontecem a cada 45 dias. Então, a expectativa, a tendência é fechar em 12%. Né? Se cortar aí 0,5 cada uma, vai dar 11,75, é o que é esperado. Então, o governo federal, Lula, tem que começar a procurar outros culpados pela sua incompetência no campo fiscal agora. Né? Porque essa turma toda que, né, fez o L aí, né, teve manifestações cobrando isso do próprio Campos Neto aí, a Simone Tebet, a Luísa Trajano, que entrou nas suas redes sociais para criticar e pedindo a redução dos juros, né? Aquela uma que fez o L e ao mesmo tempo fez um programa na TV pedindo para os seus consumidores fazerem um boletinho, né? Vocês lembram, né? Venham à nossa loja, comprem um produto e façam um boletinho gostoso, mais ou menos isso para ela manter as vendas dela. E aí vem o Haddad colocar que o mercado apostava numa queda aí de 0,75. Eu não sei que mercado é esse que ele está falando, né? Porque o mercado dele é um pouco diferente do mercado que a gente está acostumado a ver por aí. O juros real, porque a gente tem a Selic, tem IPC, tem GPM, o juro real ele ainda está numa faixa aí média de 6, 7% e ainda é uma das mais altas do mundo. Então, teríamos uma grande oportunidade se o governo federal fosse coerente com relação ao crescimento mundial, né? Dentro dos BRICS mesmo, o que a gente tem? A gente tem a Rússia que está numa guerra, a gente tem a África do Sul que está enfrentando sérios problemas internos aí também, tem a relação com a China meia delicada. Então, o Brasil, através do agronegócio e suas indústrias, inclusive, com essa saída de uma pandemia, teria tudo para crescer, mas não é o que está acontecendo. A pergunta hoje que fica é o quê? Campos Neto está fazendo a sua parte dentro do Banco Central, está reduzindo a taxa de juros. E o governo federal está fazendo o quê para reduzir custos? Porque não vai ser essa reforma tributária que vai resolver o problema. A reforma tributária ela apenas vai definir novos moldes de cobranças e que vai vir a mais. Então o governo fechou o semestre agora com um rombo de 42 bilhões de déficit, ou seja, está faltando esse dinheiro. E a perspectiva é de faltar 100 bilhões até o final do ano. No primeiro semestre do ano passado, comparando com o mesmo período do governo anterior, fechou em 53 positivo, 53 bilhões positivo. E agora está negativo. E aí vai vir o meu colega Osmar me dizer que isso já era previsto. Mas se já era previsto, então, vamos lá, alguém avisa o Lula, alguém avisa o Haddad que eles estão gastando demais. E, por outro lado, não está vendo esse contraponto do governo em tentar reduzir. Recentemente, a gente viu aí, as seguranças, através de decreto, 50 policiais para fazer a segurança da Esbanja da Silva, gastando um monte de dinheiro lá para fazer a reforma do Palácio do Planalto. Lula exigiu 3 chefes de cozinha para cozinhar para ele. Lula anunciou aí há 2, 3 semanas atrás, aí, 4 mil vagas de concurso público para compor os ministérios. Tínhamos 17 no governo anterior, agora temos 37, mas ia se trabalhar com a mesma estrutura. Não vai não, agora já mudou o discurso, vai abrir concurso aí 4 mil funcionários. Então tudo isso é para aquele pessoal todo que fez o L, querendo ou não querendo que fez ou que omitiu o seu voto, parabéns para esse pessoal. Por quê? Porque a conta vai vir para o trabalhador. Então, parabéns para você que se omitiu e parabéns para você que fez o L. Muito bem. Agora, Osmar Campregar, seu comentário aí sobre essa questão dos juros. Bom, primeiramente nós temos que ver a questão do déficit público.
O que aconteceu ano passado? Quando chegou maio, junho, você não conseguia mais andar na BR-470 porque a buraqueira estava tomando conta. Então, o governo federal, ele não economizou dinheiro, ele deixou de investir nas coisas indispensáveis. Outra coisa, o imposto de renda estava há 7 anos sem ajustar a tabela. Os funcionários estavam há 4 anos sem aumento. Era possível? Não era possível continuar. O governo precisava dar aumento e atualizar a tabela. E hoje estão até cobrando que devia ser 5 mil. Então, isso são perdas de arrecadação importantes, que devem ser levadas em consideração, e o governo precisava refazer as estradas. O que está sendo feito? O Brasil está sendo consertado. Não adianta não ter déficit público e não ter estrada. Daqui a pouco nós não podemos mais trafegar, a mercadoria brasileira não consegue mais trafegar. Mas o assunto é o Banco Central. O presidente do Banco Central, ele comprou uma briga com o governo, comprou uma briga com muitas coisas. Ele deveria, no mês passado, na reunião anterior, ter baixado 25%. Ele não baixou porque ele tentou capitalizar, politizar as coisas. Agora não restou saída a ele, a não ser fazer os 50%, porque ele não conseguiu mais segurar, e aí ele optou por baixar 50%. Por quê? Porque ele está sendo criticado por todo o governo, que isso já é recorrente, mas o mercado também não tem mais ninguém que apoiava o presidente do Banco Central, porque o Brasil é o país que tem o juro mais alto do mundo. O México é o segundo, com 5,94%, e o Brasil tem mais de 7% limpo de juro por ano. Isso é inédito no mundo. Então, o Brasil precisava baixar, e deveria ter começado a baixar, no mínimo em junho, que foi a reunião. Mas agora, com 0,5% já é positivo. E tem mais. Pelo boletim, também deixou aberta a porta para ter novas reduções nesse patamar também. Acho que tarde, mas necessário, e acho bom isso para o Brasil, e ter a perspectiva de melhorar, da economia começar a alavancar a partir de agora. Muito bem, para a gente fechar o Política com Pimenta de hoje, a gente tem uma informação sobre uma anulação de provas contra Sérgio Cabral. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou as provas da Odebrecht de ação na qual o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, era acusado. E por que foi anulado isso? Porque eram as planilhas ali de um sistema e que já haviam sido, pelo Lewandowski, anuladas lá contra Lula também, com fundamentos na planilha da Odebrecht. Então, com base nessa decisão favorável a Lula, políticos, executivos e agentes públicos têm conseguido anular as provas do seu processo também, Osmar. Continuo com você. Bom, eu não vou aqui fazer juízo de valor, não sei se é certo ou errado, mas se as provas foram anuladas para um acusado, elas deveriam ser anuladas também para os outros. Não vou dizer que está certo ou errado, mas eu acho que a decisão é coerente com a anulação das provas anteriormente. Não sei se é certo ou errado anular. Eu só sei que se anula para um, deveria anular para outro também. O Júlio. Não tem muito o que falar, né? É o que o Osmar já falou, anulou para um, anulou para o outro, né? Infelizmente a gente não tem, né? Por isso que a gente vê que o próprio STF hoje não tem uma credibilidade junto à própria população, né? Não representa mais. É o STF buscando brechas para conseguir inocentar os seus amigos, e é assim que vai continuar acontecendo enquanto a gente não tiver uma seleção, uma indicação por mérito e não indicação política para os ministros do STF. Infelizmente, não tem muito o que comentar nesse caso, não. Pois é, né? É que provas são anuladas de um lado e de outro lado é forçado uma situação para se criar provas onde não necessariamente existiriam provas. É o que a gente tem visto aí ultimamente no nosso país. Mas vamos lá. Vamos ficando por aqui hoje. O que a gente vê hoje é que assim, dá para roubar, o que não pode é ofender. Hoje a gente vê que o roubo ele está muito menos grave do que a ofensa. Depende para quem que é a ofensa, depende para quem que eu falo mais.
né? Depende para quem, exatamente. Tem comentários que a gente não pode fazer, infelizmente. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui com Política com Pimenta, são 8 horas mais 2 minutinhos, agradecendo aos nossos comentaristas que voltam na próxima terça-feira para mais uma rodada de debates aqui no Política com Pimenta. Osmar, até na terça. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia, Aldori, bom dia aos nossos ouvintes, bom final de semana a todos e até terça-feira então. Júlio, bom final de semana para você também, até na terça-feira. Um abraço aí à nossa querida audiência, né? Uma ótima quinta, um bom final de semanazinho a todos aí, o Odair, Osmar, a nossa equipe aí. Então, bom final de semana a todos.